John Wycliffe, nascido em 1320 e tendo falecido no ano de 1384, foi um teólogo, filósofo inglês e professor na Universidade de Oxford, na Inglaterra, cujas ideias desafiaram a autoridade da Igreja Católica no século XIV. Ele é considerado como um dos precursores da Reforma Protestante, um dos primeiros reformadores religiosos da história. A vida de Wycliffe foi marcada por seu compromisso com a academia e seu desejo de reformar a igreja. Tendo estudado na Universidade de Oxford, onde se tornou professor e teólogo, durante sua carreira acadêmica, Wycliffe se destacou como um pensador crítico e provocador, questionando muitos dos ensinamentos e práticas da igreja. Uma das principais contribuições de Wycliffe foi sua defesa do acesso direto às Escrituras por parte dos fiéis. Ele acreditava que a Bíblia deveria estar disponível em língua vernácula, para que as pessoas comuns pudessem ler e interpretar por si mesmas, em vez de depender exclusivamente da autoridade e interpretação da igreja. Para promover esses ideais, iniciou a tradução da Bíblia para o inglês, concluída por seus seguidores após a sua morte. Essa tradução ajudou a disseminar as ideias reformistas de Wycliffe e influenciou o desenvolvimento do inglês como língua literária. Outras questões levantadas por John Wycliffe foram a autoridade das próprias Escrituras. Wycliffe defendia a ideia de que a Bíblia é a máxima autoridade na fé. Ele enfatizava a importância de permitir que as pessoas comuns tivessem acesso direto às Escrituras. Assim, ele acabou por iniciar a tradução da Bíblia para o inglês. Defendia também uma reforma na igreja. Wycliffe acreditava que a igreja estava corrompida e precisava de uma reforma radical. Ele questionava as práticas e doutrinas da Igreja Católica Romana, argumentando pela necessidade de uma vida de simplicidade e pobreza em conformidade com os ensinamentos de Jesus Cristo. Com relação aos sacramentos, Wycliffe argumentava que os sacramentos como o batismo e a Eucaristia eram símbolos da graça divina e não possuíam um poder mágico em si mesmo. Ele rejeitou a doutrina da transubstanciação, que afirmava que o pão e o vinho da Eucaristia se transformavam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Quanto à pregação e ao ensino, Wycliffe enfatizava a importância da pregação e do ensino como meio de transmitir o conhecimento das Escrituras e promover a compreensão do Evangelho. Ele incentivava a formação de pregadores e professores comprometidos com a verdade bíblica. As ideias de Wycliffe eram tão perturbadoras para a igreja que, após a sua morte no ano de 1384, suas obras foram condenadas pela Igreja Católica Romana. Em 1415, a igreja ordenou a exumação de seus restos mortais e a queima de seus ossos como um ato de condenação póstuma. No entanto, a influência de Wycliffe continuou a se espalhar e a inspirar outros reformadores nos séculos seguintes, entre eles John Hus e Martinho Lutero. Em resumo, John Wycliffe foi um teólogo, professor e historiador que desafiou a autoridade da Igreja Católica Romana no século XIV. Sua defesa do acesso direto à Bíblia e a crítica a alguns dogmas e à autoridade papal tiveram um impacto significativo no movimento de reforma religiosa que viria a surgir mais tarde. Sua vida e obra são testemunhas importantes da luta pela liberdade religiosa e pela reforma dentro da própria Igreja Católica. Wycliffe tornou-se um dos homens mais influentes em seu tempo. Muito depois de sua morte, como já foi dito, suas ideias influenciaram decisivamente os movimentos de reforma posteriores, principalmente no século XVI. Mas se ainda falta entender melhor esses movimentos, procure ver as minhas outras videoaulas relacionadas a esse tema tão importante para a nossa própria formação, para a história inclusive do Brasil. Valeu, pessoal, e até a próxima!